Boa noite, vim trazer uma dica para você sobre o processo histórico. O que é o processo histórico? Nós temos uma linha no mundo, no contexto que a gente vive, seja em casa, em qualquer lugar. Tudo é processo histórico. Nosso nascimento é um processo histórico, porque tem nosso nascimento, nossa infância, não é verdade? E toda a nossa história. Assim como a gente tem a nossa história, o Brasil tem a sua história, o mundo tem a sua história. Veja bem, sobre o descobrimento do Brasil, sobre a questão da família real, que veio justamente, através das cartas de Pero Vaz de Caminha, conhecer o Brasil, para que a família real se instalasse no Brasil e o quê? Trouxesse a cultura portuguesa para o Brasil. Então foi muito importante para todos nós entendermos o contexto em que a gente vive, porque tudo que a gente faz tem um processo histórico. Na nossa história, por exemplo, veio a família real, depois veio o processo de colonização, veio o processo de outros povos da Europa, que vieram através da União Ibérica. A gente sabe que era o rei de Portugal, era o mesmo rei da Espanha, adentrar o nosso país. As riquezas do nosso país também é um processo histórico. O que nosso país tem para fornecer a todos é maravilhoso. Por exemplo, não só a questão da agricultura, das especiarias, que naquela época adquiria especiarias como? Através do mar. Através do mar a gente adquiria o processo, especiarias, A gente adquiria produtos para comercializar com outros países. Então tudo é processo histórico. Nossa economia é um processo histórico. O que passa na economia, o que passa no dia a dia, todos os noticiários trazem um processo histórico. E esse processo não para, porque temos a história que nos leva ao conhecimento, que nos leva, abre a cabeça de tudo que acontece hoje em todo o Brasil e no mundo. Tem um processo histórico, e esse processo histórico não pode ser ignorado. Mais uma dica de história para você. Processo histórico.